Olá a todos, vamos começar essa videoaula falando sobre... Hoje vai ser um vídeo de 4 partes essa semana. Vamos falar sobre piso, parede, como é que a gente faz a composição desse piso e parede, detalhes da criação deles. Então nós vamos falar sobre hoje como é que eu faço para colocar a laje estrutural, como é que eu trabalho o piso arquitetônico, a relação deles com o reboco, com a porta. Então esse é um vídeo que tira muitas dúvidas com relação a como fazer a modelagem do projeto. Tá? Então, é um vídeo que vai trabalhar tecnicamente a relação entre laje, piso arquitetônico e parede. Tá? Parede já foi visto na semana passada, em outros vídeos colocados aqui no próprio canal também. Como é que a gente coloca, como é que a gente ajusta. Hoje nós vamos ver outras características de parede. Então já tem algumas paredes colocadas nesse arquivo aqui. Eu vou isolar a categoria e ocultar. Então eu vou isolar aqui a categoria massa. Eu vou trabalhar com massa agora, ocultar na vista. Então está aqui as paredes, aqui está o sofá da colocação de bloco semana passada. Então nós vamos começar falando sobre parede, depois nós vamos passar para piso, e tanto estrutural quanto piso arquitetônico, relação deles com os níveis, relação deles com a porta, né, que vai ter entre os ambientes. E esse vai ser distribuído esse conteúdo ao longo dos 4 vídeos, dividido em 4 partes de hoje. Tá? Vou já ocultar esse piso da massa também. Então vamos lá. A primeira parte que nós vamos falar hoje é sobre a composição de parede. Tá? A composição de parede nada mais é do que você já começar a pensar como é que vai ser a parede que você vai trabalhar na tua casa. Né? Então aqui eu posso compor vários tipos de parede. Esse template que a gente pegou gratuito da internet, do Alan Araújo, já possui algumas paredes definidas. Né? Só que é importante também você saber criar as suas próprias paredes e quais são as consequências de você criar de um jeito ou de outro, na criação de tabela, na relação da parede depois nós vamos ver a relação da parede com os elementos estruturais na próxima semana, com a relação dela com a viga, a relação dela com a laje. Tá? Então, a primeira coisa, vamos ver os tipos de parede que possui aqui nesse template. Estou clicando aqui em parede. Eu tenho aqui um conjunto de paredes. Então, lembrando sempre que são 3 famílias: parede básica, parede cortina e parede empilhada. São 3 famílias e cada família com seus tipos. Então, aqui dentro eu posso ver isso também, ó, as famílias e os tipos. Tá? Então, já para a parede básica, que é a parede que tem a mesma espessura de cima a baixo, eu já tenho algumas aqui, incluindo com pintura, com cerâmica externa, interna. Só que como é que eu faço para quem criou isso aqui, como é que faz para criar essa diversidade de opções, de tipos de parede? Essas paredes elas são baseadas sempre numa parede já existente. Então, para mim criar um novo tipo, geralmente para a parede, que é um comando que vem com o software, a gente vai pelo editar tipo. Tá? Porque as famílias elas vêm com o programa. Né? Então não é uma família no sistema onde eu crio uma família fora, um arquivo RFA e puxo para o programa. Nós temos na verdade dois tipos de família, as que vêm com o programa, nos comandos do programa, como telhado, parede, que vem junto com o programa, e tem aqueles que eu crio a família, tá? Que vai ser mais para frente, não vai ter um vídeo sobre isso também. Então aqui
Para criar uma nova tipo, família, não vai ter como a gente fazer aqui uma nova família de parede. Tá? Eu, pelo menos, não teria esse conhecimento para criar nunca vi criar uma nova família de parede. O que a gente vê sempre é criar um novo tipo de parede. E para criar um novo tipo, a gente vem, só fazendo uma observação, eu nunca vi criar uma nova família de parede nesse agrupamento que vem aqui com o programa. Então sempre são 3 que a gente vê. Eu nunca vi 4 famílias aqui. Mas eu posso sim, depois vai ter um vídeo sobre isso, com modelagem no local, fazer paredes com as mais diversas, nas mais diversas formas e categorizar como parede. Eu crio formas e categorizo como parede, tá? Só para ficar claro, não ficar dúvida nessa explicação. Então geralmente para criar um novo tipo, família já expliquei qual é a questão, nunca vi criar por aqui. O que existe é modelagem no local, paredes diferentes que são categorizadas. Então aqui em editar tipo, eu pego uma parede um tipo já existente, e aí eu altero uma família já existente e crio uma nova composição de parede. Tá? Então aqui estão os parâmetros da parede. Os parâmetros da parede atual que eu escolhi, vou começar com essa de 15 centímetros e a partir dela eu vou fazer minhas próprias paredes. Então aqui vale fazer uma conceituação super importante no software, especificamente do Revit, que é o seguinte: vocês observam que existe parâmetros aqui dentro do editar tipo e existem parâmetros aqui fora do editar tipo. Eles são parâmetros diferentes. Então é importante fazer uma observação disso, uma conceituação disso, porque isso faz muita diferença. Na verdade, o pessoal que trabalha com BIM e usa o Revit fala o seguinte: nós temos, na verdade, os parâmetro tipo e nós temos o parâmetro instância. Tá? Então agora que nós vamos fazer composição de parede, é bom a gente saber isso também, porque a gente vai estar sempre olhando os parâmetros. Então eu tenho o parâmetro tipo e eu tenho o parâmetro chamado instância. Tá? Então eles têm diferença entre si, são parâmetros diferentes e têm uma diferença importante. Então vamos ver no caso de parede, a diferença entre parâmetro tipo e parâmetro instância. Então, imagina vocês que eu vou isolar essas minhas paredes. Deixa eu botar aqui. Selecionei a parede. Vou isolar a categoria. Então selecionei todas as paredes, tá? E depois de selecionar todas as paredes, eu vou escolher colocar num tipo específico, que é aquela que eu vou trabalhar, 15. Então todas as paredes são do mesmo tipo. Eu selecionei todas elas, abri aqui e escolhi 15 centímetros. Tá? Beleza. Aí agora vamos ver qual que vai ser a diferença que eu escrevi ali, parâmetro tipo e parâmetro instância, quando se trata de parede. Então, parâmetro tipo é o seguinte: se eu venho aqui, aperto editar tipo, e aí eu pego e mudo, por exemplo, algum parâmetro aqui dentro. Ó, eu vou botar um parâmetro que eu posso alterar aqui. Por exemplo, o custo aqui, colocar o 2 nesse template. Vou falar que custa 44. Deixa eu ver se bota texto aqui. 44 é só número, entra, não, só valor. Custa 44. Tá? Então, eu fui lá e alterei. O que acontece? Todas as outras paredes, pelo fato de serem do mesmo tipo, quando eu clicar lá, vai estar R$44. Ou seja, o parâmetro tipo é algo que você fizer aqui dentro vai afetar todas as paredes do mesmo tipo. Ok? Como eu ressaltei, então esse 44 é desse tipo. Então toda parede que for desse tipo vai ter esse parâmetro alterado. Então se eu vier aqui agora, criar uma nova parede, e ela é a mesma parede do mesmo tipo de 15, ó.
é a mesma, exatamente a mesma. Eu fiz ela aqui. Quando eu clico nela, editar tipo, o parâmetro é o mesmo. Tá? Então tudo que eu alterar aqui dentro vai fazer com que todos os tipos se alterem. Depois eu vou mostrar isso de novo na hora de fazer a composição. Então vamos mexer na espessura da parede. E o parâmetro instância? O parâmetro instância já é diferente. O parâmetro instância que fica aqui fora, ele não é algo que propaga, ou seja, não é o caso de alterar um, alterar todos, como é o caso do parâmetro tipo. Né? O parâmetro tipo, se altera aquele tipo, todo mundo que é daquele tipo se altera. O parâmetro instância não. O parâmetro instância ele é focado em um único elemento. Então, se eu seleciono esse elemento aqui e altero o parâmetro aqui fora, que é o parâmetro instância, não quer dizer que os outros vão se alterar. Então, um exemplo é a altura. Então, se eu venho aqui e coloco a altura 6, os outros não se alteraram. Eu tenho que ir um por um alterar, ou fazer em grupo. Tá? E eles continuam sendo do mesmo tipo. Então, ó, este aqui é do tipo parede básica 15 e esse é parede básica 15. A diferença é que são do mesmo tipo, mas com parâmetro instância diferente. Essa é a questão. Né? Então, isso é bem diferente. Então, quando você vai criar um parâmetro, que também é possível no programa, a gente vai trabalhar isso mais lá para frente, a criação de parâmetros, você tem que decidir se você quer fazer um parâmetro que pertence a um tipo, no qual eu altero todos os tipos, aqueles tipos se alteram, ou eu vou fazer um parâmetro instância, ao qual é isolado, é pensado para o elemento. Tá? Então aqui tudo são parâmetros instância. Então se eu alterar a altura, só ele mexe, se eu alterar o nível que ele está, só ele altera, se eu inclinar ele na seção transversal, também. Então, é assim que é separado. Tá? Dentro, então, aqui do editar tipo, eu altero tudo o que eu quiser, faço todas as alterações que eu quiser, e quando eu quero criar um novo tipo, eu faço então da seguinte maneira: eu duplico um tipo já existente, duplico, coloco o meu nome, então, por exemplo, vou colocar aqui 15 centímetros, parede, vou alterar o valor dessa parede, eu vou colocar uma parede diferente, estou criando um novo tipo de parede, valor 100, sei lá. Ó. Só que aquela que eu usei como referência, ela tinha um valor de 44, ó, custo, então agora eu vou colocar 100, ó, tá ali, ó, parede de 100 e dá OK. Então agora eu tenho dois tipos, eu tenho a parede de 100 que eu acabei de criar, e se eu voltar naquela outra, a 15, só escrito 15, ela é 44. Então eu posso fazer infinitos tipos de parede, com infinitas características, e posso ir aumentando minha base de referência. Tá? Então aqui as paredes que já existem nesse template foi feito assim, a partir de uma você foi criando outras. Ok? Para mim pegar e mexer na composição de parede, que é o que nós vamos ver agora, a gente tem que trabalhar dentro dessa primeira aba aqui, e composição de parede é um parâmetro tipo, ou seja, uma característica única de tipo. Você não vai encontrar composição de parede como parâmetro instância. Tá? Então, qualquer parede que você escolher, você vai trabalhar aqui nessa primeira aba com os seus componentes, ou seja, com a composição da parede. Tá? Então eu tenho alguns parâmetros já aqui que nós vamos ver: virar nas inserções, virar nas extremidades, função. E essas aqui elas estão aqui dentro também desse editar, que abre um editor da parede. Então é isso aqui que nós vamos ver, esse editor de parede. Nós vamos ver como é que vai ser o seu funcionamento. Primeira coisa, quando você abre o editor de parede, você pode apertar aqui embaixo visualizar, para você olhar essa parede em planta ou em corte. Então você olha essa parede em planta e em corte para fazer modificações nela. Tá? E tem uma modificação que a gente usa, esse editor aqui da esquerda, que é para acertar, para fazer o ajuste da questão do rebolo, se você quiser alterar ele. Mas a gente vai ver isso depois. Primeira coisa é conhecer aqui, ó, as camadas. Então você tem um conjunto de camadas, que é o tijolo, o reboco, a pintura, o revestimento,
pode ser parede que tenha camada de ar. Tá? Tem vários tipos de composição de parede. E daí, aqui você monta uma composição. Então, essa aqui é uma composição que já está montada. A gente vai ver como é que são os parâmetros. E você pode alterar e criar sua própria composição de parede. Então, se você tem um escritório, tem uma empresa que você gosta de, nas suas obras, de ter um tipo de característico de parede no seu projeto, você já define aqui. A primeira coisa é como colocar e tirar a camada. Então, tudo aqui embaixo eu seleciono uma camada. Eu posso aqui excluir ela e eu posso inserir ela. Tá? Além disso, essas camadas elas movem. Ó. Eu posso subir ela acima ou abaixo. Tá? Na estrutura do programa eu já tenho esse limite do núcleo. Então eu tenho camadas que ficam dentro desse núcleo e camadas que ficam para fora do núcleo. Eu sempre gosto de estabelecer a seguinte referência para entender essa questão de núcleo. Núcleo, eu uso essa analogia, não sei se é ideal, mas é uma forma de entender ele. Núcleo é onde fica, por exemplo, no caso de uma parede, é onde ficam os tijolos. No caso de uma laje, vai ser uma laje é onde vai estar ali a parte concretada, que também pode ser pré-moldada, a laje. Então, eu sempre falo o seguinte, o núcleo é aquele elemento que sofre menos variação de espessura. Tá? Então, quando você recebe um tijolo, ele tem um padrão de qualidade, já tem um tamanho, e a laje pré-moldada também já vai ter um tamanho, então ele sofre menos variação de espessura. Você consegue ter mais precisão nisso. E o acabamento, que fica fora do núcleo, é tudo aquilo que tem uma variação, muitas vezes feito em obra. Então é muito ligado ao acabamento. Então é reboco, pintura, pode ser algum tipo de outro tipo de revestimento. Então aqui a variação ela é maior na obra, no núcleo não. Tá? Por que eu estou falando disso? Porque toda essa estrutura aqui está conectada com a norma de desenho arquitetônico, inclusive, que eu vou abrir aqui e vou mostrar. Então, quando a gente vem aqui, por exemplo, essa aqui é a NBR 6492, que é a de desenho arquitetônico. Eu até mostrei ela na semana passada. Então, como você vê aqui, quando a gente vai colocar um nível, a gente tem o nível acabamento e a gente tem o nível osso. Ou seja, eu considero na laje o nível, eu considero acima do acabamento. Quando eu considero em cima da laje, eu estou descontando esse acabamento, ou seja, então eu estou só considerando, vamos lá no programa, o núcleo. Então, quando eu faço um nível que eu considero no osso, eu estou considerando o núcleo dessa laje. Quando eu faço o NA, eu estou considerando na parte mais alta dessa laje, com o acabamento, então eu estou considerando, pensando ali na estrutura da camada da parede, mais por fora. Isso influencia também nas medições. Então, quando você vai medir uma casa, um edifício, você pode considerar a medida no osso. Deixa eu ver se aqui. Imaginando que isso aqui é uma parede cortada, uma parede cortada no ambiente. Tá? Então, se eu vou fazer uma medição, eu posso considerar aqui do tijolo até o outro tijolo da outra parede. Ou eu considero por fora do acabamento até o acabamento da outra parede. A chance de sair mais preciso com o projeto é pelo núcleo. Porque, como eu falei, esse acabamento aqui acaba numa obra tendo muita variação. Então, se você quer se basear, ter por referência, é melhor para ter o mais próximo possível do que foi cotado e definido em projeto, é melhor pelo núcleo. Tá? E depois você pode fazer uma medição também pelo acabamento para saber como ficou. Tá? Então é importante ter essa noção. Isso vale também para a planta. Mas estou num ambiente agora em planta, né? se eu vou sair daqui ou daqui da medição. Tá? A soma de todas essas camadas é a espessura total, que no caso aqui está 14,75. Tá? O programa traz para montagem de parede, não traz muitas opções, mas vamos ver o que ela trabalha aqui principalmente. Principalmente essas duas últimas coisas eu não vou trabalhar com elas, vou trabalhar com essas três aqui. Função. A função é só uma questão organizadora do que você vai colocar como camada. Então ele traz essas camadas no programa. E aqui tem uma confusão que é o seguinte.
E ele tem acabamento 1 e 2, membrana que seria uma pintura, a camada de ar e o substrato que seria também um revestimento bem pouca espessura. Só que aí que está. Para tijolo que vai no centro de uma parede, ele não tem, que deveria ter, uma opção chamada vedação. Ele tem essa opção estrutura. Na maioria das vezes a parede não tem a função estrutural. Pode ter, mas na maioria das vezes não tem. Então ela faltou aqui nessa lista uma opção chamada vedação, simplesmente. Porque a partir do momento que eu coloco estrutura, eu posso estar dizendo que vai ser uma alvenaria estrutural. Então, como não tem essa opção, qualquer template que vocês verem do Revit sempre vai trabalhar estrutura na parte do núcleo e com tijolo ou bloco de concreto, depende do material que vai. Então aqui eu tenho a parte do núcleo e aí eu boto a camada. Então eu vou fazer uma parede diferente, uma parede assim. Ó. Eu vou excluir essas camadas de fora e vou colocar a minha própria camada. E eu vou fazer o seguinte, eu vou inserir uma camada, eu vou subir ela e vou colocar uma camada de... Vou botar uma camada de 2,5 aqui e uma camada de 2,5 aqui. 2,5 de um lado, 2,5 do outro. Tá? Aqui eu vou chamar de acabamento 1 e aqui de acabamento 2. Então eu montei uma parede com 10. O que eu estou pensando nessa parede? Então eu vou querer fazer uma parede padrão, bem tradicional. Então um tijolo com 2 camadas de reboco dos dois lados. Lembrando que tem muitas paredes que não tem reboco dos dois lados. Por exemplo, a parede onde fica o reservatório da caixa d'água, ela não tem reboco interno, porque ninguém fica dentro da caixa d'água lá, então só tem reboco externo. Já na casa não, geralmente tem reboco dos dois lados e pode ter variação. Eu não fiz, mas pode ter mais espessura de reboco externo do que interno numa casa na hora de definir a parede. Então isso aqui é uma composição de parede, onde eu defini acabamento dos dois lados e um tijolo no meio. Mas você tem outras possibilidades, só vou mostrar rapidamente. Eu poderia fazer, se eu quisesse ainda, uma parede assim, ó. Poderia fazer com camada de ar, que é o que eu vou fazer agora. Então eu poderia botar uma camada térmica, poderia fazer, sei lá, uma camada de 4 centímetros e botar um bloco menor de 8. Não estou me baseando em nenhum padrão da indústria, isso aqui é só para exemplificar. Então, ó, isso já é um outro tipo de parede, onde eu tenho reboco, tijolo, camada de ar, tijolo e reboco. Que é uma composição já pensando provavelmente numa parede externa, para controle térmico da edificação, para diminuir a troca de temperatura interior e exterior. Então aqui agora eu vou excluir, vou voltar na minha composição. E a soma da minha composição é fazer aquela parede tradicional de 15 centímetros. Então ficou aqui tijolo 10, 2,5 de reboco de cada lado, a soma aqui em cima 15 centímetros. Aí vem o material. Aí o material você tem uma lista que vem com o programa. Você pode criar qualquer material. Pode estar acrescentando materiais na lista de materiais do programa. E aí você coloca o mais próximo possível do que vai ser. Até porque se você fazer tabela de material, isso aqui é fundamental. Então aqui eu vou colocar acabamento. Vou buscar aqui nessa biblioteca se já tem. Vou colocar reboco. Já tenho. PACG reboco externo. Que aqui tem a parede lado externo e lado interno. Tá? É lógico que se for uma parede interna isso não faz diferença nenhuma. Mas aqui eu tenho lado externo e lado interno. E aqui também eu vou botar reboco. Eu vou colocar reboco interno.
alvenaria de tijolo. Então está feita a minha parede, tá? E aí ok, vamos supor, e aí eu tenho uma nova parede, uma nova espessura. Então essa parede aqui, ó, que é diferente o tipo, ó, quando você clica você observa, essa é a que eu modifiquei, e essa é outra. Vamos ver se olhando de cima a gente verifica. Não, a espessura é a mesma das duas, tá? Mas já são tipos diferentes. Se eu vier aqui nessa outra que vem com o template e criar mais espessura, por exemplo, eu vou pegar aqui e vou colocar o tijolo maior. Isso não é que está com o programa, 12. Então você tem agora uma parede que de espessura vai ter 17, tá? Que eu alterei. E aí você já vê uma diferença em relação à parede criada, tá? Vamos ver no TE. Aqui é a parede básica, que tem 17. E vou pegar uma parede aqui em cima do que eu criei, que é menor, com 15. Você vê que tem uma diferença. Ok? Só uma observação aqui na parte de representação na parte de representação aqui, você vê, tá, o reboco aqui nas plantas. Por que você vê o reboco? Porque ela está sendo cortada a 1,5 m nas plantas, né? Não estou falando em 3D, estou falando aqui no terra. Então, só que tem um detalhe fundamental que quem está começando às vezes não lembra disso. No programa, eu tenho aqui na parte de inferior, eu tenho a visualização por vista. E o primeiro item chama nível de detalhe. Então isso aqui é uma forma de controlar a relação com a placa de vídeo. E daí você vê o que você vai mostrar de detalhe. E aí, reboco é detalhe. Então agora está no nível baixo, gastando pouco recurso de placa de vídeo. E simplificando a representação. Então não aparece. Então se você quer que apareça, você coloca médio ou alto. Ó. Agora aparece não só o reboco, mas até o revestimento pintura. Tá? Aqui no caso da parede ali que veio com o programa tem. Essa outra está sem pintura porque essa foi a que eu criei agora, que é a valor 100. Tá? Então se você quer, faz questão de ver. Lembrando que depois isso tem um desdobramento lá na parte de representação, porque para ver esse reboco tem que estar com escala maior 1 para 25, algo assim. 1 para 50 já fica difícil. E aí depois você vai ter que trocar isso aqui dependendo da representação que você vai passar e que escala que você vai utilizar. Ok. Então com isso eu montei a minha composição e agora nós vamos continuar, tá? No próximo vídeo, no segundo vídeo dos 4 de hoje, nós vamos continuar vendo a parte da composição. Então nós vamos voltar na parede que eu criei, que é a valor 100, e vamos ver agora em editar outros parâmetros daquela caixa. Então, editar, vamos ver para que serve comandos aqui embaixo que são chamados de virada do revestimento padrão. Então é isso aqui que vamos explicar na sequência no vídeo 2 de 4.